O Kyo perguntou como é que funciona na Flive, né? Mas eu acho que no geral eu posso falar também repasses de vendas por impressão sob demanda, o famoso POD. Tá, para quem tá vendo isso cortado gravado, essa pata aqui é do CEO da Flive, o Luffy. Ele tá garantindo que não vou falar besteira nenhuma para vocês. Na Flive, a gente remunera os autores parceiros e autores tradicionais de porcentagem diferente sobre o POD, mas funciona da mesma forma. A gente recebe um relatório da plataforma, a gente trabalha com a Um Livro e com a BOK 2 para impressão sob demanda, mas a Flive está desenvolvendo plataforma própria de impressão sob demanda para a gente conseguir ter um pouco mais de controle e uma margem de lucro melhor também. Esses relatórios que eles passam para a gente tem quantidade de livros vendidos e também tem os valores que a editora vai ganhar por aquela venda. Porque a Um Livro, por exemplo, ela costuma tabelar em 30% o quanto a editora ganha. Mas às vezes tem umas variações que a Amazon cobra e tal, e esse preço pode dar uma variada. A gente também pode pedir para o preço baixar, e se esse preço baixar, todo o valor que baixar sai da nossa porcentagem, né, Luffy? Já na BOK 2, você decide a porcentagem que você quer. A gente trabalha com no mínimo, acho que 20%, tá? Menos que 20% se torna um valor muito baixo pela venda de um livro. Não faria sentido vender ele. E aí, essa distribuidora repassa pra gente esses valores e a gente repassa para os autores uma porcentagem sobre esses valores. O Kyo falou agora sobre os 50%, então eu imagino que o contrato dele seja de 50%. Então vamos supor aí que um livro fala pra gente que vendeu 10 livros do Kyo por R$ 100 no total. A gente vai ganhar R$ 100. Então R$ 50 é para ele, R$ 50 fica para a editora. Quando você coloca o seu livro para vender numa plataforma de impressão sob demanda, você está concordando que aquela empresa ela distribua o seu livro em lojas online e ela venda, imprima e entregue por você. O maior risco que você vai correr é da qualidade do livro ser ruim. Isso é um problemão, tá? Algumas empresas, elas têm gráfica própria, outras trabalham com gráficas aleatórias. E aí o melhor preço vem se eles fazem nesse melhor preço, né? Isso gera alguns riscos, tá? Além do preço da impressão sob demanda ser muito alto, porque essas empresas elas têm uma margem de lucro bem alta mesmo. Quando a gente coloca para calcular, por que a Flive vai fazer uma plataforma de impressão sob demanda própria? Porque a gente sabe que a margem de lucro das plataformas é muito grande. E esse dinheiro que está indo para as plataformas poderia estar indo para a editora e para o autor. E esse dinheiro faz muita diferença, mas muita diferença. Se as plataformas elas fizessem um trabalho impecável, eu não tentaria criar uma plataforma própria. Não faria sentido, entendeu? Mas eu acho que tem muito a ser melhorado na impressão sob demanda no Brasil. Primeiro que os preços eles são caríssimos, mas a forma de trabalho de algumas gráficas, a qualidade, ela é muito abaixo do aceitável, né? Tem gráficas, como eu falei, tem empresas, como eu falei, orçam com várias gráficas e imprimem na mais barata. Tem empresas que têm gráficas próprias, porém não aceitam que cometem erros, então você pede alteração, você recebe um livro com uma qualidade baixa, por exemplo, com uma página preta impressa de forma ruim, com defeitos, né? E você reclama e eles falam, não, é assim mesmo. E não é assim mesmo. Não é assim mesmo. Então, até hoje, nenhuma empresa de POD. A gente tem hoje a Um Livro, tem a BOK 2, tem a Wiclap. A Wiclap eu não gosto muito por conta do marketing que eles fazem, né? Vocês sabem. Gostaria muito que a Wiclap se posicionasse como impressão sob demanda e não no seu marketing, não como se fosse uma empresa de publicação, porque eles não são uma editora, né? Se eles se posicionassem de forma diferente e houvesse um diálogo aberto, cara, os livros da Flive poderiam ser testados lá, mas eu nunca nem imprimi nada por lá. Mas também tem as suas questões, né?
Se a gente não tivesse problemas em todas as gráficas que eu já testei de POD, a gente não precisaria criar o nosso. Eu acho que vale a pena para o escritor independente ter impressão sob demanda. É uma alternativa para você conseguir que o seu livro fique vendendo sem que você tenha estoque. Mas você tem que ter consciência de que qualquer problema que acontecer, você não tem muito poder para resolver. Entendeu? Enquanto se você tiver um estoque próprio, você tem poder para resolver. Se você tiver uma editora com estoque, publicando contigo, você tem poder para resolver também. Por exemplo, a gráfica fala, o livro está impresso assim e é assim mesmo. E o livro está com defeitos. A editora, para não deixar o leitor desamparado, pode custear uma nova impressão para repor esse livro com outra gráfica. E aí ela vai lidar com a gráfica da forma como ela achar mais interessante. A Flive faz isso com muita frequência. Né? Tem gráficas que já enviaram livros pra gente com defeitos absurdos. Por exemplo, o livro com a capa colada de ponta cabeça. Sabe? O livro dentro tá de ponta cabeça com a capa. E aí a gráfica você reclama com eles e eles falam, mas é só um. Né? Tem uma margem aí de 10% de defeito. Cara, você tem que pegar um livro do teu estoque e mandar. Pro autor independente, é uns R$30, às vezes até mais, de custo. Sem falar do frete, né? Uns R$40 aí. Para a editora também é esse custo. Só que é uma editora, então isso não vai pesar tanto para ela, então é mais fácil de ela fazer. Se for no POD e der problema, cara, pode ser que seu livro comece a ter avaliação negativa porque a impressão foi ruim, porque o prazo não foi cumprido, e aí você vai lá ver e é culpa da distribuidora. Eu não tenho muitos problemas com distribuidora de prazo, tá? Mas de qualidade a gente tem bastante problema. Por isso que, como eu falei, a Flive está criando uma impressão sob demanda própria. Já temos vários parceiros de impressão e a gente só falta mesmo fazer a parte tecnológica. Feito a parte tecnológica, tá resolvido. E o clube de autores? Cara, o clube de autores não fede nem cheira pra mim. Eu acho da hora o projeto, acho uma iniciativa bem legal mesmo, tá? Acho uma iniciativa bem legal. Por que não fede nem cheira? Eu nunca vi ninguém falando mal deles e nem nunca vi ninguém falando bem deles. Eu sei que vende muito bem. O clube de autores vende muito bem. Inclusive, uma das gráficas com quem a gente está negociando imprime todos os livros do clube de autores. E é uma gráfica muito boa. Então, eu acredito que a qualidade deles é legal. Só que o clube de autores, como o próprio nome diz, é para autores. E a Flive precisa de uma empresa que consiga fazer negócios com outra empresa, que consiga dar suporte e estrutura para uma editora como a Flive que cresce. Entendeu? Se a gente não tiver uma empresa que dá conta da Flive, não adianta. E dá conta em que sentido? De corrigir defeito, de não reclamar de você encontrar um livro com problema. Eu tenho uma caixa aqui em casa com 30 livros que foram impressos de forma errada. 30. E eu já estou há 2 semanas esperando para uma gráfica me responder se eu posso mandar esses livros para lá para eles refazerem. E é uma gráfica de impressão sob demanda. Entendeu? E as pessoas cobram diariamente. Não os leitores. A gente, porque esse livro não foi para nenhum leitor. A gente recebeu, viu que estava com problema de qualidade e devolveu. Só que tá uma enrolação do caramba. Porque eles avaliam lá o arquivo e falam, não, tá perfeito, tá ótimo. Só que eles não viram o livro até agora. O livro tá vermelho e a capa é verde, sabe? É um negócio completamente surreal, assim. Mas uma coisa muito comum. Se não for resolvido, a gente vai imprimir em outra gráfica e eu vou ter que arcar com esse prejuízo. Porque o meu autor e os meus leitores não podem ficar com um livro zoado. Entendeu? Mas, se for um autor, 30 exemplares, numa média de custo, hoje em dia tá caro, mano, uns R$30 por exemplar, dá R$900. É quase R$1.000 de prejuízo que o autor vai ter. Ou ele vai ter que vender os livros com defeito e aceitar que 30 pessoas vão receber livros feios. Entendeu? Bom, mas eu falei bastante sobre vários outros tópicos também, né? Mas sobre impressão sob demanda, essa é a minha opinião, essa é a minha visão. Eu acho que vale muito a pena, mas também acho que o nosso mercado ele deveria ser mais profissional.
Acho que falta qualidade, principalmente gráfica, nas experiências que eu tive até agora.